Foque sempre na solução do problema, não foque no problema. Vou te contar uma história, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Você tem jogo de cintura para resolver cagadas no reflorestamento? Segunda pergunta, quando explodem os problemas, é aqui que o bom profissional ele se destaca. E é onde acontece do pé de porco chorar e a mãe não vê. Fazendo essas brincadeiras, agora eu vou te contar a história. Tem um caso de um cliente, o cliente forneceu um projeto aprovado, o projeto foi feito por uma bióloga e o cliente passou esse projeto para nós, para a gente executar. É um plantio de 1.200 mudas nativas. O espaçamento do projeto é 3x2. A gente seguiu o projeto à risca, né, no quesito espaçamento. Chegou na metade do serviço, nós verificamos que se a gente seguisse com aquele espaçamento 3x2, a gente não ia conseguir encaixar as 1.200 mudas nesse plantio. Era um plantio compensatório e tinha que ser naquela área, não podia trocar de área. O que aconteceu? Eu tive que entrar em contato daí com a prefeitura. Foi a primeira coisa que eu fiz, na pessoa do Instituto Ambiental de Maringá. Então eu entrei em contato com os técnicos e informei, né? Falei, olha, o projeto foi aprovado assim, foi aprovado assado e tal. Daí o técnico me explicou que teve um problema lá no passado, um plantio de reflorestamento que foi feito na área ao lado, avançou um pouco para dentro da nossa área e eu entendi o que estava acontecendo ali, então por que a gente não estava conseguindo encaixar as 1.200 mudas no local. Eu fiz algumas sugestões para a gente adaptar o espaçamento para poder caber as mudas. O técnico do Instituto Ambiental ele não gostou muito das minhas sugestões e ele fez a sugestão dele. Ele disse qual espaçamento que ele achou que ficaria melhor para a gente poder conseguir encaixar essas mudas e entregar o serviço. Então nós conversamos, combinamos e isso não estava previsto em projeto, esses problemas, essas falhas. Então, quando acontecem os problemas, você que é o técnico responsável pelo acompanhamento do projeto, você tem que ter jogo de cintura. Jogo de cintura para você conversar no órgão ambiental, conversar com o técnico, explicar o que está acontecendo, buscar a solução. Se você ficar focando no problema, você não vai resolver o problema nunca. Você tem que focar na solução do problema, que foi o que eu fiz. Entrei em contato, conversamos, chegamos num ponto ali de conversa de equilíbrio, onde as duas partes se entenderam e achou que aquilo dava para ser feito e deu tudo certo. A gente resolveu, a gente continuou o plantio no local. O espaçamento que a gente começou a usar depois foi 1,5 por 1,5 e couberam todas as 1.200 mudas no local de plantio. Então, se você não tiver jogo de cintura, com certeza você vai sofrer muito na execução dos seus plantios de reflorestamento. É importante você ter esse jogo de cintura. Foque sempre na solução do problema, não foque no problema. Fica a dica.